Vamos classificar as articulações sinoviais? Bom dia, galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre a classificação e os eixos de movimentos permitidos nas articulações sinoviais. Então essa é uma aula bem simples, essa é fácil de entender em relação às articulações. Então a gente classificou a primeira aula de articulações em vários tipos e os movimentos permitidos. Hoje a gente vai classificar as articulações sinoviais e você vai perceber que a maioria das articulações sinoviais são classificadas de acordo com a sua forma. Então, basicamente, o que determina a classificação de uma articulação sinovial é o seu formato. Tá? E se não for pelo isso não for pelo formato, é pela sua função, pela funcionalidade dela. Beleza? Então vamos começar aqui, ó, bem simples, rápido e devagar para você entender numa boa. Primeiro tipo, primeira classificação que a gente tem das articulações sinoviais é chamada esferoide, certo? Então aqui eu tenho uma articulação esferoide. Que articulação é essa? Aqui vocês estão vendo o fêmur com sua respectiva cabeça, e a cabeça do fêmur se encaixa numa cavidade chamada acetábulo, que fica no quadril. Então a gente tem esse tipo de encaixe aqui, ó. Eu tenho a cabeça do fêmur que é arredondado e eu tenho o acetábulo que é uma cavidade. Tudo bem? Que é essa que a gente está determinando aqui. Quando eu tenho uma bola e uma cavidade, e essa bola e cavidade se encaixam perfeitamente, a classificação dessa articulação é esferoide. Esferoide, ou seja, ela tem o formato de uma esfera. Eu tenho uma bola e para essa bola eu tenho uma cavidade. As mais comuns, as articulações esferoides mais comuns são essa aqui que vocês estão vendo, que é chamada de articulação coxofemoral, que fica no quadril, e a articulação, a principal articulação do ombro, que é chamada gleno-humeral ou escápulo-humeral, que ela também tem a cabeça do húmero, e a cavidade glenoide como sendo a cavidade que abriga a cabeça do húmero. Tudo bem? Só que a cavidade glenoide não é tão bonita quanto a acetábulo, ela é mais rasa, mas enfim, é uma cavidade. Então toda vez que você tem uma bola e uma cavidade, a classificação dessa articulação é esferoide. Qual que é a vantagem de se ter uma articulação esferoide? Vocês podem perceber, ó, que a articulação principal do membro superior e a articulação principal do membro inferior, elas têm o mesmo formato, a mesma classificação. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que essa articulação esferoide, quando ela se movimenta, ela consegue gerar movimentação em qualquer eixo de movimento. Então, em todos os eixos de movimento, eu consigo movimento nas articulações esferoides, ou seja, as articulações esferoides, elas se movimentam nos 3 eixos de movimento. Ou seja, quais são esses 3 eixos? Olha só, eu consigo fazer flexão e extensão, então eu tenho um eixo de movimento. Lembrem-se, a cada eixo de movimento vocês têm 2 movimentos, ou seja, para cada eixo, 2 movimentos. Então olha só, eu tenho um eixo aqui, aí nesse eixo eu consigo fazer flexão e extensão. Então eu tenho um eixo, tudo bem? Outro eixo aqui entrando pela frente, eu consigo fazer abdução e adução. Então, outro eixo, mais 2 movimentos. E eu tenho outro eixo entrando aqui por cima, onde eu consigo fazer movimentos de rotação interna e rotação externa. Ou seja, se para cada eixo eu consigo 2 movimentos, a articulação esferoide, ou seja, a articulação do ombro e do quadril, se ela se movimenta nos 3 eixos, ela consegue realizar 6 movimentos na sua articulação. Então essa é uma característica das articulações do tipo esferoide. Nem todas as articulações esferoides conseguem fazer os 6 movimentos. Algumas não fazem rotação, tudo bem? Só que essas principais aqui, que são a do ombro e do quadril, elas conseguem se movimentar nos 3 eixos e conseguem gerar 6 movimentos. Tudo bem? Maravilha. O segundo tipo é classificado como trocoide. Trocoide ou articulação em pivô. O que é pivô ou uma articulação trocoide? Então eu tenho um osso aqui.
Quando esse osso gira em torno dele mesmo, ou seja, eu tenho o eixo passando aqui dentro desse osso, se esse osso consegue girar em torno do seu próprio eixo, essa articulação é caracterizada como trocoide ou pivô. O pivô é esse movimento que a gente faz em torno do nosso próprio eixo, tudo bem? Então toda vez que uma articulação for classificada como trocoide ou pivô, ela vai girar em torno dela mesma. Então vamos lá, exemplos de articulações trocoides. Esse osso aqui, ó, é o rádio. E aqui vocês estão vendo a cabeça do rádio. A cabeça do rádio, ela se encaixa numa cavidade do húmero chamada capítulo do húmero, certo? Então eu tenho aqui a cabeça do rádio e aqui eu tenho o capítulo do húmero. E aí a cabeça do húmero, ela consegue girar em torno do capítulo e aí o rádio gira em torno dele mesmo. Então esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, não confunda, porque tem muita gente que acha que esse movimento aqui, ó, supinação e pronação, ele ocorre aqui no punho. Mas na verdade não, o punho não faz movimento rotacional. Quem faz esse movimento de rotação é o seu cotovelo, na articulação húmero radial. Então ela é um tipo de articulação trocoide. Ela é um pivô, ela permite movimentos rotacionais. O rádio gira em torno dele mesmo. Tudo bem? Outro exemplo bastante particular aí de articulação trocoide. No pescoço, vocês têm a primeira vértebra cervical, que é chamada de C1 ou atlas, e a segunda vértebra cervical, que é chamada de axis, certo? Entre o atlas e o axis é uma articulação bastante interessante. Por quê? Porque não tem disco intervertebral e o atlas não tem corpo. E aí o que se encaixa no atlas é o dente do axis que vem por baixo. Então aquele dente, ele vai agir como um pivô. Então aquilo vai gerar uma articulação trocoide, ou seja, entre o atlas e o axis, a articulação atlantoaxial, a gente faz os movimentos de rotação do pescoço. A maior parte desse movimento, quando você faz não com o pescoço, é feito entre a C1 e a C2. Então aproximadamente 60% a 70% desse movimento aqui, ó, é feito entre C1 e C2, que é uma articulação trocoide, é uma articulação em pivô. Então o dente do axis vai conferir um pivô para o atlas girar. Tudo bem? Isso facilita os movimentos de rotação da coluna cervical. Os 30% movimentos restantes de rotação são feitos entre as outras vértebras. Mas basicamente a gente tem aí também uma articulação do tipo pivô. Lá no joelho também a gente tem a eminência intercondilar da tíbia, que ela se encaixa ali no joelho. E aí o joelho, quando ele está totalmente estendido, ele não permite nenhum movimento rotacional. Então o joelho, quando ele está completamente esticado, ele não consegue girar. Só que se você fizer o mínimo de flexão, ou seja, 5% de flexão, já garante com que o seu joelho consiga um pequeno movimento de rotação. Então ali no joelho eu também tenho um exemplo de articulação trocoide, é uma articulação mista ali, mas uma parte dela é trocoide. Tudo bem? Então toda vez que a gente ouvir o nome trocoide ou pivô, o osso gira em torno do seu próprio eixo e permite os movimentos de rotação. Ou seja, se só permite dois movimentos, rotação interna e rotação externa, as articulações trocoides, elas conseguem gerar movimento em apenas um eixo. E aí elas geram dois movimentos, que é a rotação interna e a rotação externa. Maravilha. Esse terceiro tipo aqui, ó, é uma articulação que é classificada como gínglimo. Gínglimo. Ou também leva o nome de dobradiça. Então você pode chamar tanto de gínglimo quanto de dobradiça. Então as articulações em dobradiça, basicamente elas fazem o quê? Elas dobram e esticam. Ou seja, elas fazem flexão e extensão. Essa é a razão de ser das articulações do tipo gínglimo. Uma articulação bastante emblemática, que é essa aqui, ó, é entre o húmero e a ulna, aqui no cotovelo também. Então a gente acabou de ver que a gente tem uma articulação trocoide no cotovelo, que é a húmero radial, que ela faz um movimento de rotação interna e externa. A outra articulação que a gente tem no cotovelo é chamada de húmero ulnar. Entre o húmero e a ulna, você vai ter esse movimento aqui, ó. Tá? Então é entre o húmero e a ulna que eu tenho um movimento de flexão e extensão do cotovelo.
Então você pode perceber ó, que o cotovelo ele combina uma articulação trocoide e uma articulação do tipo gínglimo. Aí vai permitir o quê? Flexão e extensão, rotação interna e rotação externa. Então não pense que as articulações, elas só tem, por exemplo, eu tenho aqui no cotovelo um tipo de articulação, não. Aqui no ombro vocês têm 4 articulações, tá? Cada uma de um tipo. Você tem esferoide, você tem plana. Você tem aqui no cotovelo 3 articulações, 2 vocês já viram. Tudo bem? Então aqui no punho tem várias articulações. Então, em cada articulação do corpo, eu tenho várias articulações combinadas para permitirem vários movimentos. Mas basicamente, quando você chamar de gínglimo, essa articulação é do tipo dobradiça. Então, uma bem característica é essa do cotovelo, consegue dobrar, esticar o cotovelo, faz isso aqui. O joelho, que a gente viu que também é uma articulação trocoide, só que ela é uma articulação também do tipo gínglimo. A articulação principal do joelho, ela serve para quê? Para dobrar e esticar, para fazer flexão e extensão. Vocês podem ver, olha, vocês perceberam que o ombro é igual ao quadril e o joelho é igual ao cotovelo. Fica a dica aí quando você for estudar. Então não precisa ficar decorando tudo. Decora que o ombro e o quadril são iguais, decora. E aí decora que o cotovelo e o joelho também são iguais, são bem parecidos aí. Tudo bem? Uma outra articulação que é do tipo gínglimo, mas o pessoal confunde bastante, é essa aqui, ó, entre a tíbia e o talos, que é chamada articulação tibiotalar, articulação tibiotársica, ou também chamada de articulação talocrural, que é um absurdo, é um nome totalmente assim, errado do ponto de vista anatômico, mas é utilizado. Essa articulação que a gente tem entre a tíbia e o talos, que eu vou chamar aqui de tibiotalar, pelo formato dela, muitas pessoas confundem com a articulação do punho, que ela é classificada com o nome de elipsoide. Você olhou esse nome e falou, caraca, o que é isso? É formato de elipse, é uma meia-lua, certo? Ou seja, é uma metade de uma esferoide. Quando for metade de uma esferoide, ela tem formato de elipse, de meia-lua, essa articulação é classificada como elipsoide. Um exemplo bastante comum é essa aqui, ó, a articulação do punho, certo? Essa articulação do punho é uma articulação elipsoide, que é entre o rádio e o carpo, né? Entre o rádio e o escafoide, basicamente, e um pouquinho do semilunar. Essa articulação é uma articulação elipsoide, tem forma de elipse, tudo bem? E o pessoal confunde bastante porque o formato, se você observar o raio-x da tibiotalar, você vai ver que o talos ele é uma meia-lua, assim. Mas ele não é classificado como elipsoide, ele não é classificado pela sua forma, pelo seu formato, e sim pelo movimento que ele faz, que ele só consegue fazer a flexão e a extensão do pé, ou seja, a dorsiflexão e a plantiflexão. Então essa articulação tibiotalar foi feita para isso. Então ela dobra e estica. Então ela vai ser classificada como gínglimo. Então não confunda, apesar da forma da tibiotalar ser bastante parecida com a radiocárpica. Tudo bem? Eu esqueci de falar aqui, as articulações em dobradiça, como elas dobram e esticam, fazem 2 movimentos, elas agem em um eixo, sem o i é boa, né? Em um eixo, tudo bem? Ou seja, permitem flexão e extensão. Essa é a característica das articulações do tipo gínglimo. Olha só nos dedos aqui também, articulações em dobradiça. Essa articulação elipsoide que a gente vai encontrar aqui na radiocárpica, na região do punho, ela permite que seu punho faça o quê? Flexão, extensão, desvio lunar ou desvio radial. Então ela permite 4 movimentos, ou seja, se ela permite 4 movimentos, essa articulação se movimenta em 2 eixos. E a mais emblemática aqui, em inglês, falei de novo esse nome, a mais emblemática é a articulação elipsoide, localizada entre o rádio e o carpo, entre o rádio e o escafoide, chamada de elipsoide. Tudo bem? Então ela permite 2 eixos de movimentos, totalizando 4 movimentos. Tudo bem? Então isso é o que a gente chama de articulação elipsoide. Esse quinto tipo aqui é a articulação celular. Certo? A articulação celular vocês encontram nessa aqui que vai estralar. Certo? Essa articulação é chamada de trapézio, porque eu tenho o osso trapézio, metacarpal, que é entre o osso trapézio do carpo e o primeiro metacarpo.
Essa articulação trapézio-metacarpal, ela tem o formato de sela, tudo bem? É o formato de sela de cavalo. O formato que eu desenhei aqui, eu tentei desenhar, eu juro que eu tentei desenhar uma sela, mas ficou uma sela meio tosca. Então eu tenho uma sela embaixo e outra sela em cima, tudo bem? Caracterizando uma articulação do tipo selar, porque ela tem forma de sela de cavalo. Eu vou citar uma outra aqui, mas alguns livros citam ela como selar e alguns livros citam essa articulação que eu vou falar para vocês como irregular, que é a externo-clavicular. Tudo bem? Externo-clavicular, em alguns livros você acha como irregular de funcionamento esferoide. Tá bem lembrado pelo Fabrício aí. Em alguns livros ela é caracterizada como selar. Então aí não é consenso ainda. Então basicamente fica essa dúvida aí, que é um caso a ser discutido, como a gente estava conversando outro dia aí. Tudo bem? Então basicamente a articulação selar, que é unanimidade, é a trapézio metacarpal. Beleza? Porque ela tem o formato de cela. E para concluir essa aula aqui, eu tenho as articulações planas. As articulações que têm a superfície plana. Então eu tenho as articulações... só para lembrar aqui, a articulação selar, ela também se movimenta em dois eixos. Olha aqui, ó. Então eu consigo fazer movimento de flexão do polegar, extensão do polegar, abdução e adução. Tudo bem? Então ela permite 4 movimentos, logo trabalha em 2 eixos de movimento. Por último, as articulações planas. As articulações planas, como o próprio nome diz, ela tem as superfícies articulares planas. Qual que é a vantagem de se ter uma articulação plana? A vantagem de se ter uma articulação plana é que ela permite pequenos deslizamentos entre as peças ósseas. Então essas articulações planas a gente encontra em vários lugares. Então aqui na escápula torácica, entre a escápula e as costelas, vocês têm uma articulação plana. Então ela faz o que? Ela desliza. Então a escápula desliza ali na costela. Tudo bem? Eu vou comentar bastante das articulações da coluna vertebral. Tudo bem? As articulações que ficam na parte posterior da coluna vertebral, as articulações intervertebrais, que a gente tem uma de cada lado, que também são chamadas de interapofisárias, elas têm o formato plano. Tudo bem? Então elas permitem movimentos de deslizamento entre as peças ósseas. E uma também bastante importante é a fêmuro-patelar. Então a patela, ela se encaixa na tróclea do fêmur e aí a gente consegue movimentos de deslizamento. Então basicamente as articulações planas, elas vão funcionar à base de deslizamentos. Então eu vou mostrar aqui as da coluna, que fica mais fácil de vocês verem, ó. Sua coluna vertebral, ela permite movimentos de inclinações laterais, ó, direita e esquerda, permite movimentos de rotação para o lado direito e para o lado esquerdo e permite movimentos de flexão e extensão. Então ela permite movimentos nos 3 planos e nos 3 eixos de movimento. Tudo bem? Por que a gente consegue isso? Olha só, quando eu faço esse movimento aqui, ó, aquelas articulações interapofisárias, como elas têm a superfície plana, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, elas estão se movimentando nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Quando eu fizer o movimento de rotação, elas se movimentam neste sentido aqui, ó. E quando eu fizer os movimentos de flexão e extensão, elas se movimentam nesse sentido, para frente e para trás. Então a vantagem de eu ter uma articulação plana na coluna vertebral é que ela vai permitir movimentos na sua coluna em qualquer plano, em qualquer eixo. Tudo bem? A mesma coisa serve para a coluna cervical. Vocês viram que a maior parte do movimento de rotação é feito lá na atlantoaxial. Só que o restante é feito nas outras vértebras, assim, ó. Tá? Então quando a gente fizer a inclinação do pescoço, da mesma forma, e quando eu fizer flexão e extensão do pescoço, do mesmo jeito que o restante da coluna. Tudo bem? A fêmur patelar, como que ela desliza? Então a patela desliza sobre o fêmur dessa forma, ou seja, no sentido crânio-caudal e no sentido látero-lateral. Ela só não consegue fazer rotação porque não tem músculo para isso e ela não foi feita para isso. Tudo bem? Mas ela permite esse deslizamento. Outros lugares que a gente tem articulações planas, por exemplo, são entre os ossos do tarso, certo? Algumas delas são planas, e entre os ossos do carpo. Isso permite o quê? Que entre esses ossos
eu faça pequenos movimentos. Isso aumenta a amplitude de movimento que você tem tanto na articulação do punho quanto na articulação do tornozelo, porque eu vou ter pequenos deslizamentos entre as superfícies planas desses ossos. Isso permite com que a gente aumente nossa amplitude de movimento nessas regiões. Tudo bem? Então a vantagem de ter articulações planas, eu vou me basear aqui pela coluna vertebral, é que ela vai permitir movimentos nos 3 eixos. Tá? Nem todas as planas permitem movimentos nos 3 eixos, tá? Mas a coluna vertebral permite, e é essa que eu estou querendo explicar aqui para vocês. Tudo bem? Então basicamente essas são as 6 classificações das articulações sinoviais e espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de fortalecer dando aquele joinha. Se inscreve no canal do Facebook, é só apertar em se inscrever e curte a página do Face e aí você recebe as novas atualizações. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir essa aula e pela paciência e até o próximo vídeo. Fui!